Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professor Ezion, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. O tema, Carlos Magno, Império Carolíngio. Vamos agora entender a importância dessa dinastia carolíngia para a formação do que podemos considerar e entender como um império após a queda do Império Romano, o que mais se tornou o maior, enfim, a extensão, resultado dos micro-reinos germânicos logo após a queda do Império Romano. Bora lá? Embarca nessa aventura? Vamos juntos? Eu vou apresentar para vocês o objetivo de nossas aulas. Reconhecer a aliança entre a Igreja e Carlos Magno na consolidação do Império e uma unidade cultural. Compreender a divisão territorial do Império Carolíngio após a morte de Carlos Magno com o Tratado de Verdun. Então, bacana, né? Vamos tentar entender aqui a formação do Império de Carlos Magno, ou o Império Carolíngio, como também o esfacelamento, a sua divisão, o seu fim. É um período curto, então, de governo, de existência de império, mas muito interessante porque ele vai ser fundamental para nós entendermos depois as consequências, depois que nós entenderemos como feudalismo, né, o surgimento daquela fase que vocês conhecem como de castelos, de cavaleiros e tudo mais, de nobres, né, duques, condes e marqueses. Vamos lá? Agora é o seguinte, você recorda quem foi Carlos Magno? Você saberia dizer a que se refere então? Ou melhor, essa imagem? Ó, professor, parece que estão coroando aí o Carlos Magno. Boa! E será que é o Carlos Magno? E interessante porque você pensa, é um papa coroando ele. Então você pode fazer uma relação dessa aliança entre igreja e política. A imagem é uma pintura, né? Retratando o Papa Leão III coroando Carlos Magno como primeiro imperador carolíngio. Aconteceu em 800 essa coroação. Ela é simbólica, ela é muito importante na simbologia, porque ela representa a união da igreja com o poder político, como o professor Roberto falou. De quebra, legitima o poder do Carlos Magno e, por outro lado, né, o Carlos Magno também garante e expande o cristianismo por outras regiões. A expansão árabe já tinha mostrado seus interesses em dominar a Europa, quando foram barrados pelo avô do Carlos Magno, o Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732. Rapaz, na território francês, hein? Pensa, atual, né? Por que será que a aliança entre Carlos Magno favorecia tanto o Império, o Imperador, quanto a Igreja Católica? Aqui vocês têm uma representação, uma estátua do Carlos Magno na cidade de Frankfurt, na Alemanha. As ações de Carlos Magno foram fundamentais para consolidar as fronteiras da Europa Ocidental, bem como a formação de um sistema de dependência entre os nobres. Então nós tiramos vários pontos daqui. Primeiro, Carlos Magno entra para a história, né, por garantir e consolidar também ou expandir o cristianismo. Também pela organização do sistema nobiliárquico de nobres, duques, marqueses, condes. Além disso, após a queda do Império Carolíngio, após a morte dele, apesar de seu filho, o chamado Luís o Piedoso, não teve tanta habilidade política para manter o Império Carolíngio, os outros filhos, os netos agora, melhor dizendo, de Carlos Magno, vão ser responsáveis, através do Tratado de Verdun, por dividir o Império Carolíngio em 3 partes. Aqui é um relicário de Carlos Magno. O que é isso, professor? Bom, além dessa... poxa vida, um artefato histórico fundamental de ouro, uma relíquia, relicário, mas ele também guarda algumas partes, né, enfim, né, guardadas do próprio Carlos Magno também. Vamos fazer essa primeira atividade. A respeito da aliança política religiosa realizada por Carlos Magno, reflita e responda. Para o período vivido por Carlos Magno, por que foi importante a aliança com a Igreja Católica? Eu trago uma questão atual, uma nota, uma cédula de R$20, né? E está dizendo, a inscrição, Deus seja louvado, nas cédulas, monetárias foi instituída na década de 1980 no Brasil. E aí, o que vocês acham? O que Deus está fazendo no dinheiro? Ou essa relação entre política e religião? O que você poderia nos dizer sobre isso? Reflita, pense, daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, bora lá corrigir essa junto comigo e o professor Hesion. Simbolicamente representava a união da igreja com o poder político, tanto para legitimar o poder de Carlos Magno, como para defender a cristandade na Europa. Aí trouxe uma imagem de uma cédula com os dizeres Deus seja louvado. Nós discutimos um pouco sobre essa questão, né? Até que ponto vai a religião também no nosso dia a dia, está em vários momentos e situações. E você encontra símbolos, inclusive religioso, em vários lugares, né? Que não somente é uma igreja. E isso daí traz a questão. Nossa, que interessante como que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Agora vamos falar dessa coroação. Essa pintura aqui, que é uma representação, não é que aconteceu no dia, é de 1903, e está tentando representar o que aconteceu no momento, na noite de Natal, 25 de dezembro do ano 800, quando o Papa Leão, né, ele coroou Carlos Magno, simbolicamente representando essa ligação entre poder político e poder religioso. Já na época ele era um senhor de um enorme império. Foi coroado imperador na Basílica de São Pedro, em Roma, solidificando sua aliança com a Igreja Católica. Durante a expansão militar que liderou, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que o serviam e lutavam com ele. Alguém recorda o nome desse tipo de costume germânico? Isso mesmo! Muito bem! Chamado de colonato. Opa, desculpe. Chamado de comitatus. Colonato é o romano, né? Comitatus era uma espécie de uma relação de fidelidade e proteção dos guerreiros com seu chefe germânico, onde eles juravam guerrear e ser fiéis ao seu chefe guerreiro na batalha, nem que isso custasse a própria vida. Olha que bacana. Em troca dos bens recebidos, esses nobres se tornavam seus vassalos, isto é, se ligavam a ele por laço de dependência e fidelidade. Esta relação entre nobres recebe o nome de vassalagem. Aqui tem um desenho representando a organização. Olha os deveres do vassalo. Ele tinha que dar um auxílio militar ou de dinheiro e jurava fidelidade e conselho. E o suzerano? O suzerano já era o responsável, né, por fazer a organização. Ele tem que dar proteção e tem que dar também algum pedaço de território, né, de propriedade, que depois será inclusive chamado de feudo ou senhorio para o seu vassalo. E essa relação de fidelidade e proteção cria essa dependência e essa organização social. Para administrar seu imenso império, Carlos Magno dividiu ele em províncias e entregou sua administração a homens de sua confiança. Essa organização foi assim: ducados, marcas e condados. Daí a origem dos nomes nobiliárquicos, os duques que administravam os ducados, as marcas que cuidavam os marqueses e os duques administravam os ducados. Tinha também uma questão relacionada ao tamanho e à proximidade com a fronteira. Agora eu não lembro disso, mas mais ou menos tinha essa divisão sim. Tinha uma hierarquia entre os duques, os marqueses e condes sim. Mas uma coisa em comum eles também têm. Todos eles são nobres. E aí vem uma desigualdade, né? Futuramente, inclusive, de uma linha de pessoas que acredita ter sangue azul e o que depois é considerado de povo. E isso dá muito problema, porque uma sociedade onde nós temos um grupo que tem privilégios, não tem igualdade. E quando não se tem igualdade, meu amigo, eita. Aqui uma representação de Carlos Magno usando a coroa do imperador romano germânico. Bacana, né? Essa alegação. Lembrando que Carlos Magno é resultado da queda do Império Romano, né? Bem depois, né? Passando quase 400, 300 anos já se passaram. Mas ele é resultado de uma linhagem de guerreiros germânicos que vão ali fundar reinos germânicos, e desse reino franco, os francos também eram uma tribo germânica, vai surgir o reino franco, que depois vai evoluir para o Império Carolíngio nas mãos de Carlos Magno. Vamos lá! Mais uma atividade para vocês, galerinha. Copia em seu caderno e responda. Como Carlos Magno dividiu a administração do Império Carolíngio? Essa está fácil. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Bora lá corrigir esta junto conosco. Para administrar seu imenso império, Carlos Magno dividiu ele em províncias e entregou sua administração a homens de sua confiança, duques, marqueses e condes. Os duques eram os mais próximos do rei e os que recebiam as maiores porções de terra, os ducados. Então agora está explicado, até o professor Roberto comentou nesta aula, que os ducados então eram as maiores porções de terra. Os marqueses administravam as marcas, nome dado a território próximo de fronteiras. Então as marcas ficavam próximo às fronteiras e das marcas surgiam os administradores, né, os chamados marqueses. E os condes eram territórios menores, províncias menores, os condados, ok? Então aqui está essa divisão então, ducados, pedaços maiores, marcas, territórios próximos à fronteira e condados, territórios menores dentro do Império Carolíngio. Aqui na imagem vocês têm Guilherme I da Inglaterra, estabelece vínculo feudal na tapeçaria de Bayeux, século XI, representando essa ligação entre os nobres. Com a morte de Carlos Magno em 814, o Império Carolíngio foi governado pelo seu filho e sucessor, Luís o Piedoso. Inclusive piedoso porque era uma pessoa muito devota, religiosa, se preocupava muito em rezar, mas não tinha tanta habilidade política como seu pai. Isso é um problema sério, né? Você é um imperador de um imenso, né, território e você está preocupado em rezar e esquece de governar. O que acontece? Ah, meu amigo, começam os conflitos e divisões entre poderes da própria população. Esse é um problema sério. Logo após a morte de Luís o Piedoso, os 3 filhos dele começam a disputar os territórios para que dividem, inclusive, o Império Romano. Seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas, entraram em guerra, gente. A guerra durou 3 anos e terminou com a assinatura do Tratado de Verdun, em 843. Acordo que dividiu o Império em 3 partes. Vamos ver essas 3 partes, então. Carlos o Calvo, então seria Carlos o Calvo, o neto de Carlos Magno, só para vocês não confundirem, não são as mesmas pessoas, ficou com a parte ocidental, né? Aqui, Carlos o Calvo, a parte vermelha, a parte ocidental. Já sabe a diferença, né? Lado ocidental sempre para o nosso lado. Lado oriental sempre para o lado oriente. Sempre para o lado do mapa que vai para o lado norte, sul, leste. Sempre para o lado leste, o lado oriental. E utilizando o Brasil, né, como referência. O germânico, Luís, com a parte oriental, acabamos de comentar aqui, a parte em verde. E Lotário, com a parte central, que se estende do Mar do Norte até o atual centro da atual Itália. Olha que bacana. Do norte da Itália. Não pegaram aqui essa parte, deveria ser outra região. Muito bacana. Estados pontifícios, aqui é território da igreja cristã. Então, o Império Carolíngio termina em 843. Com o Tratado de Verdun, ela é dividida em 3 partes. Era o fim de um imenso império. Vamos resolver? Copie e responda em seu caderno. Com a morte de Carlos Magno em 814, o Império Carolíngio começou a enfraquecer. O que ficou estabelecido após da morte do imperador, daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá corrigir esta, junto com o professor Roberto e o professor Ezion. Seu filho e sucessor, Luís o Piedoso, inclusive esse alcunha aqui de piedoso é porque ele se preocupava muito em rezar, mas não tinha tanta habilidade ou preocupação com a política, teve dificuldades para impor sua autoridade, claro. Com a morte do rei Luís, seus filhos disputaram o trono entre si pelas armas, entraram em guerra, gente. 3 irmãos, eles não foram muito amigáveis os 3 irmãos, não. Já pensou, se disputando território com o teu irmão, gente? A guerra durou 3 anos e terminou com o Tratado de Verdun, em 843. Era o fim do Império Carolíngio. E dividiu ele em 3 partes. Lado ocidental, central e oriental. Vocês viram nessa aula uma aliança entre a Igreja e Carlos Magno, representado por 2 pinturas, inclusive, no início desta aula, na parte central, onde nós tínhamos uma representação do Papa Leão III, colocando a coroa sobre a cabeça de Carlos Magno. E aí estava representando, então, essa ligação entre igreja e política. O Carlos Magno consolidava e também legitimava mais ainda seu poder, né? Poxa, imagina a moral que ele faz com os fiéis, com os súditos, com a população em geral, sabendo que o Papa está coroando ele. Por outro lado, para o Papa, jogadaça de marketing e também para garantia que possa consolidar e expandir ainda o cristianismo para vários outros territórios, onde Carlos Magno e seu exército está expandindo, aliás. Né? Isso é muito importante. Carlos Magno foi coroado 25 de dezembro, hein, gente? No dia do Natal, 1800. Imperador na Basílica de São Pedro, em Roma, solidificando sua aliança com a Igreja Católica. Vimos também como ficou estabelecida a divisão territorial do Império Carolíngio. Logo após a morte de Carlos Magno, fazendo aqui uma correção, logo após a morte de Luís o Piedoso, com o Tratado de Verdun, que era filho de Carlos Magno. Ainda durou, de 814, após a morte de Carlos Magno, 814, ainda durou até 843, né? De 814 a 843, faz as contas aí, dá uns 39 anos mais ou menos, nas mãos de Luís o Piedoso, que recebeu inclusive essa alcunha porque estava muito preocupado em rezar e tinha poucas habilidades políticas. Seus filhos, logo após a morte de Luís o Piedoso, começam a entrar em guerra, 3 anos de batalha, gente, e acaba então a divisão do Império Carolíngio. Fechamos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, galerinha do 6º ano. Aquele abração do professor Roberto. Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até breve, valeu!